Agora um exemplo interessante de integração por partes. E ele é interessante porque, no final, ele leva a outro método de integração, como você vai ver. Então, não pense que utilizar a integração por partes elimina outras possibilidades de você utilizar outros métodos no mesmo problema. O que a integração por partes faz, o que a fórmula faz, é transformar numa integral mais fácil. Mais fácil significa que você vai usar um método mais simples, como integração imediata ou como substituição. Perfeito? Então, fica atento que integral por partes não resolve tudo. Ela facilita, mas ela não resolve tudo. Então, vamos para esse exemplo. Novamente, você começa com o LIATE para que você já tome a decisão correta. Tem logaritmo? Não tem. Tem trigonométrica inversa? Tem. Arco tangente é uma trigonométrica inversa. Então, essa é a escolha correta para você chamar de U. Não tem logaritmo, a próxima trigonométrica inversa, se tiver, ela vai ser chamada de U. Tem. Então, você já sabe que U é igual ao arco tangente x. Enquanto isso, dv vai ser o restante da expressão, que é x dx. Você já sabe que precisa calcular o du. Quem é du? Derivada dx, ou seja, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, como nós vimos no primeiro módulo. Então, e eu chamei a atenção para que essa expressão aparecia muito. Então, se você não lembra, é importante você revisar a última aula do nosso primeiro módulo, tá? Para lembrar das derivadas das trigonométricas inversas. Você vai encontrar várias vezes, então é importante ter isso na memória. E aqui o linha dx está aqui a derivada e o dx. Enquanto isso, o dv, você calcula v, que é a primitiva de x, que é exatamente x ao quadrado sobre 2. Então, agora você tem os 4 termos que você precisa para a integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Aqui você já vai direto. Essa integral é a original, a primeira, x arco tangente x dx igual a quem? U vezes v. Então, u vezes v está aqui. Eu vou colocar o v primeiro, tá? X ao quadrado sobre 2, vezes o u, que é arco tangente x, menos a integral de v du. Então, vamos organizar aqui. V é x ao quadrado sobre 2, vezes du, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, agora a gente vai precisar trabalhar um pouco para encontrar essa integral. X ao quadrado sobre 2 arco tangente x, menos... Agora eu vou tirar essa constante, que é 1 meio, já que o 2 está no denominador. Para ficar uma integral limpa, sem constantes, x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. E aqui acontece uma coisa interessante, que, deixa eu colocar aqui na tela, pronto, agora dá para ver bem. Eu só repetir, x ao quadrado arco tangente, essa constante 2 está no denominador, então saiu 1 meio, e aqui está a integral. Bom, agora acontece um fato curioso, que é importante você saber. Muitas vezes você vai encontrar frações na hora de calcular integrais. E, às vezes, um único detalhe permite que você deixe de fazer uma quantidade enorme de cálculos. Então, eu vou te mostrar um desses exemplos que você vai encontrar com muita frequência. Aqui você tem 1 mais x2 no denominador. Você sabe que quando você tem uma fração com dois termos iguais, vamos ver aqui onde é que eu coloco isso,
Quando você tem uma fração com dois termos iguais, numerador e denominador, o resultado dá 1. Não importa se é 2 sobre 2, se é 5 sobre 5, o resultado, 2 dividido por 2, 5 dividido por 5, o resultado é 1. Então, seria muito legal se você tivesse aqui uma forma de fazer isso dar 1. E como você faz isso? Tendo no numerador e no denominador dois elementos iguais. Aqui você tem 1 mais x ao quadrado, então você vai somar 1 aqui. Observe que agora você tem duas expressões iguais. Perfeito? Mas esse 1 não existia. Você colocou ele, então você vai ter que retirar ele também. O que você fez foi somar 1 e subtrair 1. No final das contas, isso aqui deu 0. Mas o objetivo não é esse menos. O objetivo é que isso aqui seja igual para que o resultado final dê 1. Então, vamos trabalhar com isso em mente. Então, aqui você tem x ao quadrado sobre 2, arco tangente x, menos 1 meio. Aprenda esse truque, tá? Que isso vai salvar a tua pele várias vezes. X ao quadrado mais 1, que era o que eu queria, sobre 1 mais x ao quadrado. Eu vou separar essa integral em duas. Uma vai ficar com esse termo que é igual, e aqui dx. E agora você tem o menos daqui com esse menos daqui. Menos e menos vai ficar mais 1 meio. Já que 1 meio multiplica todo mundo aqui, então 1 meio vai multiplicar esse, vai multiplicar esse. O que sair dessa integral vem multiplicado por 1 meio. Só fique atento aos sinais. Na primeira expressão que começava com mais, ficou menos com mais, deu menos. E na outra expressão, que é só esse 1, menos com menos dá mais. Vamos em frente. Então, ficou 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E por que que ficou mais fácil agora? Porque a ideia era cancelar esses dois indivíduos, né, são iguais, e você já sabe que quando cancela dois termos iguais, o resultado é 1. Então, olha só que integral fácil de calcular nós conseguimos obter. Então, a integral, nossa integral, que está aqui, vamos destacar para não se perder no meio de tantas expressões, é igual a x ao quadrado sobre 2, arco tangente x, menos 1 meio. E quem é a integral de 1? Nós vimos no módulo sobre integração imediata que a integral de 1 é x, mais 1 meio. E quem é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Nós vimos também no módulo de integração simples, integração imediata. Na última aula, quando a gente estudou trigonométricas inversas, nós vimos que isso aqui tem como primitiva, ou como integral, a função arco tangente x. Então, esta integral é arco tangente x. Calculou todas as integrais, não tem mais nenhuma, hora de colocar a constante no final. Então, o que é que você aprendeu desse problema? Primeira coisa, utilizar aliados para escolher o U de forma correta. Logaritmo não tem, vou para trigonométrica inversa, tem, é ela que eu vou chamar de U. Repete todo o processo e aqui no final, esse detalhe super importante, que você tinha somente x ao quadrado. E aqui 1 mais x ao quadrado. Sempre que acontecer isso, completa. Se aqui for um 2, se aqui for um 3, não importa. Coloca o número que completa para ficar igual em cima e embaixo. Tá? Fazendo isso, essa parcela fica 1 e é muito simples de calcular a integral. E não esquece de somar e subtrair. Perfeito? Então, funciona sempre. E aí você consegue calcular a tua integral sem dificuldade nenhuma. Vamos para mais um exemplo para a gente, então, encerrar o módulo de integração por partes.